Olá, seja bem-vindo ao Repórter Justiça. No programa de hoje vamos falar sobre turismo rodoviário, que não é uma novidade no Brasil, mas vem crescendo de forma acelerada. No ano passado, por exemplo, o número de acampamentos turísticos cresceu 36% em relação a 2021, de acordo com o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no turismo. O setor aquece a economia, gera emprego, renda e tem opção para todos os gostos, como o campismo, caravanismo e o turismo de proximidade, que é o assunto do primeiro bloco do programa. Vamos embora! Vamos combinar, nesse nosso Brasilzão de norte a sul, o que não faltam são destinos, paraísos escondidos de tirar o fôlego, que muitas vezes estão pertinho da gente. Aliás, essa é a definição do turismo de proximidade, que envolve deslocamentos mais curtos mesmo, num raio de até 300 quilômetros em torno das capitais e grandes cidades. E ainda é uma opção que pode não pesar tanto no bolso. O fato de ser um turismo de proximidade significa que o modal de transporte a ser utilizado tem um custo menos elevado e facilita, portanto, barateia, né, o custo com o deslocamento. O turismo de proximidade prioriza lugares com menor fluxo de pessoas, na maioria das vezes longe de multidões, para desestressar, ter um contato mais próximo com a natureza. O turismo de proximidade ele acaba democratizando um pouco o turismo no sentido que quando a gente trabalha com turismo de longa distância, os destinos mais cobiçados, mais conhecidos, acabam atraindo pessoas de todo o país. No turismo de proximidade, aqueles municípios, aqueles locais que não são tão conhecidos e não têm tanta força no turismo a nível nacional ou internacional, acabam tendo uma chance de atrair aqueles turistas que estão ali nas proximidades. O fortalecimento do turismo rodoviário foi impulsionado pela inflação e alto preço das passagens aéreas. E por causa disso, essa modalidade de turismo cresceu na pandemia. A pandemia houve um grande incremento desse tipo de turismo e hoje representa praticamente 60% de todas a modalidade, dados do IBGE. Jéssica mora em Brasília, é engenheira ambiental e tem como paixão e hobby fazer as malas e cair na estrada, viajar. Ela está sempre programando o próximo destino. Brasília está no centro, praticamente no coração do Brasil, né? A gente consegue observar isso. A gente está no coração do Cerrado também. Aqui é onde nascem as águas, a gente tem várias bacias hidrográficas, então a gente tem vários recursos hídricos, rios, né? Uma região assim, de beleza cênica, até por conta de estar entre alguns estados, como Goiás, como eu falei, Minas, né? E a gente tem realmente muitos atrativos nessas regiões. Jéssica está falando de piscinas naturais, cachoeiras, trilhas. Quando eu penso em viajar, eu quero me desconectar, eu quero ficar relaxada, quero ficar zen, quero curtir, lógico, também, mas eu quero não pensar nessas coisas do dia a dia, né? Nessa rotina cansativa, né? Que a gente tem, assim, no 220. Você pode viajar mesmo não saindo de casa, assim. Você lendo, você consegue viajar. Né? E isso sempre me marcou muito. Então, eu acho que se você lê um livro, por exemplo, e você explora toda aquela história, é isso que acaba tendo significado para você. Você aprende muito com aquilo. E se você viaja saindo também, você acaba explorando outras alternativas, outras possibilidades para a vida. A Adriana também mora em Brasília e para ela não interessa o destino, nem a companhia. O importante é viajar. Eu gosto muito de fazer trilhas, então esse tipo de turismo sempre me atrai muito. Já fiz
aqui no Brasil, também já fiz em outros países, né, como a Patagônia, foi um dos lugares mais lindos que eu conheci. E foi através, né, de trilha, foi quando eu fiz um trekking lá de 5 dias, né, acampando, então foi sensacional. Fiz também no Peru um de 9 dias, então são tipos de turismo que me atraem muito. Se conectar com a natureza, ficar perto do verde, ter um momento de reflexão, desacelerar. O turismo de proximidade tem lá suas vantagens. Eu acho que o turismo de proximidade ele acaba sendo importante aí para muitos públicos, né? Tanto para o turista em si, enquanto viaja, porque ele tem a oportunidade de conhecer um local próximo à sua cidade, né? Às vezes fora do período de férias, ali tirando o final de semana, ou emendando um feriado, ali tirando um tempo para descansar. Você não precisa, né, despender de muito tempo ali para você conhecer um local, às vezes também a questão financeira. Então é bom para o turismo e também para o turismo local, né, para a economia local da cidade onde você está viajando. Eu acho que a gente acaba contribuindo para o fomento dessa economia. No Brasil, a Lei 11.771, de 2008, dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, que define as atribuições do governo federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico. Essa legislação, ela veio estabelecer justamente as políticas para o desenvolvimento do turismo, aquilo que compete ao governo federal. E o que compete aos estados e municípios, na verdade, está estabelecido na própria Constituição Federal, que os estados e os municípios, eles têm o dever de, tanto a União, Distrito Federal, estados, municípios, têm o dever de promover e incentivar o desenvolvimento do turismo. O turismo de proximidade é uma tendência. Aliás, para Cláudia, para o Daniel e os filhos gêmeos, uma realidade. Eles moram em São Paulo e rodam o Brasil de carro. Cada viagem, uma nova experiência. Viagem, para mim, faz parte de quem eu sou, desde que eu me entendo por gente, porque eu tenho uma ligação muito afetiva já de família e memórias de infância. Meu pai já colocava a gente no carro, né, meus pais, junto com meu irmão, e a gente fazia viagens, às vezes sem saber para onde a gente estava indo, porque a gente tinha, de repente, um destino de ir para casa de algum parente no Paraná, e aí a gente ia passando por outras cidadezinhas e descobrindo o que elas tinham. Então eu lembro que era muito divertido. Meus pais também me levavam bastante para viajar, e agora com filhos, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Chega fim de semana, a gente já fica se perguntando, ei, onde que vamos, o que vamos fazer? Então acho que tá... Sempre foi, não consigo dizer quando nasceu a paixão para viajar. Cláudia herdou da família o gosto por viagens e desde que os filhos, de 9 anos, nasceram, começou uma maratona por novos destinos. Desde 1 ano e pouquinho que eles já fazem trilhas, enfim, já vão para a natureza, vão explorar o mundo junto com a gente. Eu acho que isso ajuda na educação das crianças, aumenta o repertório de toda a família. As crianças, por sua vez, nos ajudam muito a ver o mundo com outra perspectiva, nos trazem outros olhares, então é uma experiência que eu acho que agrega, une a família e agrega valores para todo mundo. Nós não buscamos destinos apenas para crianças. O próprio percurso também é uma experiência interessante, porque no carro nós temos a oportunidade de ir conversando com as crianças, trocando ideia em família. Nós somos uma família que a gente não deixa as crianças usarem muito de tecnologia. Então no carro nós vamos conversando, escutando música, falando sobre os próximos destinos ou o que a gente fez numa viagem ou na outra viagem. Então é uma oportunidade também que a família tem para conversar e se conhecer melhor. Nas viagens de proximidade, a família prefere não fazer aquele planejamento que uma viagem mais longa exige. Nas viagens de proximidade, a gente se permite deixar com que o destino apareça e nos surja e nos mostre o que a gente tem por desvendar. Então, desde cidades do interior que nem tem atração turística, né, conhecida, onde a gente descobre um parque, uma praça, o estilo de vida, é a sorveteria da esquina, é uma trilha gostosa, é um parquinho infantil onde as crianças interagem com outras crianças. Então a gente tem sempre o que olhar, o que aprender e o que ver. Quando chega um fim de semana, nós começamos a nos perguntar, e aí, vamos viajar esse fim de semana? E a gente acaba olhando até no dia mesmo da viagem. Acorda sábado de manhã, olha, vê que estrada tá vazia, que cidade que tá com pouca gente, e a gente vai vendo isso já na estrada,
para decidir qual é o caminho. Então, não é só um turismo de proximidade, é um turismo de proximidade sem destino. Pelas fotos e vídeos, já deu para perceber que viagem é sinônimo de diversão por aqui, né? Então, agora, com a palavra, os irmãos Henrique e Eduardo. Nós gostamos de viajar em família porque a gente se diverte, descobre várias coisas novas junto com a nossa família. Eu não sei como falar qual foi minha viagem preferida até agora. Eu gostei de todas elas. Olha, eu gosto de todas as viagens porque cada uma traz uma experiência diferente. Tem umas que eu brinco mais, tem uma que eu vou ao museu, tem outras que eu brinco na natureza. Acampamento ao ar livre. No próximo bloco, a repórter Luciane Chaves fala sobre o campismo. A gente volta já. Uma das modalidades mais usadas do turismo de proximidade rodoviária é o campismo, um turismo itinerante onde as pessoas se deslocam levando abrigo. Historicamente, a prática nasceu na antiguidade, em expedições militares, onde tropas se abrigavam em tendas para se proteger do clima, do tempo e dos animais. Quando os centros urbanos começaram a crescer, lá pelo final da década de 50 e início dos anos 60, veio a necessidade de procurar contato com a natureza. Campismo é um estilo de vida. É um estilo de viajar, é você estar em contato com a natureza, é estar em contato com amigos, né? Então, assim, é uma modalidade de turismo, né? Que você está muito mais próximo de pessoas, mais próximo de natureza, e você tem mais flexibilidade, por exemplo, do que você estar numa pousada, num hotel. É uma prática que hoje tem algumas vertentes, principalmente no que se refere ao seu conceito fundamental, o abrigo, que pode ser do tipo nômade, com barracas, ou caravanismo. Você tem um camping, que o pessoal fala de camping selvagem, né, que é numa região mais próxima à natureza, com menos estrutura, e você tem o camping... que você tem também as modalidades diferentes para você ir praticar esse campismo, né? Você pode ir de barraca, você vai na barraca de teto, você vai num trailer, você vai numa camper, você vai em um motorhome. Contato com a família e amigos, rodas de conversas, boas risadas e, principalmente, muita conexão com a natureza. Eu estou falando do campismo, uma prática que tem aumentado significativamente em todo o país. De acordo com o Ministério do Turismo, o número de acampamentos turísticos registrados teve um aumento de 36% nesse ano de 2022. Estamos a 40 quilômetros do centro de Brasília, em uma área de camping particular. Viemos conhecer uma turma pra lá de animada que faz do campismo um estilo de vida. E o Rômeu, que é veterano quando o assunto é campismo, começa a nos contar sobre sua experiência. Você precisa aprender a identificar aspectos em meio à natureza do que pode ser, quem sabe, algo perigoso, algo arriscado, né? Você precisa desenvolver habilidades para se preparar para as intempéries, por exemplo, se vier uma chuva, se der um desmoronamento, como é que eu monto melhor minha barraca aqui para ela poder resistir a alguma intempérie da natureza, algum animal que possa querer invadir. E essas pequenas habilidades ajudam também a desenvolver aspectos relacionados à disciplina, né? Em que você precisa realmente respeitar um ao outro ali, especialmente quem está na liderança, né? E isso faz toda a diferença na formação como uma criança, como um adolescente, como um jovem. O Grupo de Desbravadores existe oficialmente desde 1950 e está presente em mais de 160 países, com 90 mil sedes. Nele, crianças com idade de 10 a 15 anos reúnem-se para aprender talentos, habilidades, percepções e gosto pela natureza. E o campismo é uma das atividades mais adoradas por essas crianças e adolescentes. Hoje, na América do Sul, existe mais de 500 mil de desbravadores. Aqui no Distrito Federal e em torno, nós somos já quase 7 mil membros desses clubes, que estão em vários lugares, em várias cidades, vários bairros, realizando essas diversas atividades que envolvem o físico, o mental e o espiritual. A Eclaine também faz parte do clube desde muito pequena.
Ela fez questão de falar sobre a importância de praticar o campismo. Eu entrei nos aventureiros com 6 anos de idade, né? Eu amava ver aquelas crianças com uniforme e acampar. A gente aprende como que faz uma fogueira, como que cuida do espaço. A gente aprende sobre a natureza, por que ela é importante, que a gente precisa estar no meio dela. Primeira informação, nunca vá sozinho, né? Primeira dica de segurança, nunca vá sozinho. E sempre compartilhe a localização de onde você vai com uma pessoa que não esteja dentro daquele grupo que está indo acampar. O que não pode faltar na bagagem é a sua barraca, dependendo da estrutura do camping, né? Ou uma rede, né? Roupas para você poder trocar, seu material de higiene, seu kit de primeiros socorros e sua alimentação, de acordo com quantos dias você vai ficar acampado. O seu Oswaldo é fundador de um dos maiores campings do Brasil, com estrutura e capacidade de receber adeptos do campismo em todas as modalidades. No camping tem todos os serviços de banheiros, de bar, restaurante e um ciclo de amizade. É a coisa que mais se faz em camping, é o ciclo de amizades. Vamos falar agora sobre o campismo de aventura. Conheça a história de 2 campistas, a Margarete e a Marilda. Elas viajaram por meses em sua Joaninha. Um pequeno carro vermelho, uma barraca automotiva em cima, 5 peças de roupa para cada, um pouco de alimento e muita disponibilidade. A gente resolveu sair 1 ano, ficar na estrada 1 ano viajando. Compramos uma barraca automotiva, colocamos em cima do mob e programamos para ir em julho. A Joaninha tinha assim, cada estado que a gente cruzava, a gente punha bandeirinha na traseira, né, para mostrar por onde a gente passou. E tinha assim, Joaninha na estrada, um cartaz, um adesivo, né? Por conta da pandemia da Covid-19, a viagem teve de ser encurtada, mas nada que diminuísse o valor dessa experiência. Foram 6 meses, foram 10.000 quilômetros rodados. Foi a melhor fase da minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na estrada, eu recomendo a todo mundo. Você não tem, é o que eu digo, a felicidade é feita de simplicidade. Em vista do crescimento do turismo, o Brasil ainda é carente de estruturas de apoio em rodovias, especialmente em trechos turísticos. Recentemente nós fomos para o Paraná, né? Tinha locais da estrada que não tinha nenhum apoio, né? Muitos quilômetros, né? Só de estrada mesmo, sem nada por perto. Recentemente, o Ministério do Turismo realizou um levantamento para tirar projetos como este do papel. A ideia é implementar bases de apoio ao viajante que pratica o turismo rodoviário, possibilitando conforto e segurança. O que se idealizou no Ministério do Turismo é um ponto de apoio ao viajante padronizado, de excelência, com nível alto de exigência e que fosse trabalhado não só de forma local no Brasil, mas que a gente pudesse também eventualmente expandir para outros países e ter ali uma política pública até globalizada, né, ou pelo menos regional na América do Sul, que a gente pudesse compartilhar com os nossos vizinhos e assim gerar uma sensação de segurança. Para uns, conexão com Deus, com a natureza. Para outros, fugir da rotina, se desprender de bens materiais. Mas a paixão pelo campismo é unânime. É como a gente se reconecta, principalmente conosco, com nossos amigos e com Deus. Eu recomendo todo mundo. Precisa ser 6 meses, faz 1 mês de estrada. É bom demais, você vai valorizar tudo simples, tudo que é mais simples. Você não tem mais ambição de 200 calça jeans, um monte de vestido, não precisa disso. Vai além de simplesmente uma atividade ou um hobby, né? É algo que entra na nossa vida e que afeta os nossos próprios valores, né? Traz valores assim muito importantes, valores como o respeito, a disciplina, como o crescimento nesse aspecto de enfrentar novos desafios, de ter experiências. No próximo bloco vamos falar sobre o caravanismo, deslocamento turístico em veículos de recreação. Não saia daí! Outra
Outra tendência do turismo rodoviário é o caravanismo, um segmento que vem crescendo no Brasil e consiste no deslocamento turístico em trailers e motorhomes como esse aqui, que comportam até 4 pessoas. Nós vamos saber como é que é uma viagem sobre 4 rodas e eu te convido a fazer parte dessa aventura comigo. Vamos lá? De acordo com o levantamento do Ministério do Turismo, a região sul reúne o maior número de cidades fabricantes de veículos recreativos do país. São 33 municípios. O caravanismo é quando você está indo levando, digamos, a sua casa, né? Seja ou motorhome, ou um trailer, ou um camper, né? Então você está com a casa acoplada ao veículo. No Brasil, e o próprio Ministério do Turismo, ele conceitua caravanismo como as viagens que são feitas em motorhome, em trailers ou em veículos adaptados para isso, né? Mas o termo é muito antigo, o termo se refere às antigas caravanas que eram feitas com animais ou com burros, cavalos, camelos, na Ásia e na África, para levar passageiros e carga. A alta no setor tem feito o mercado se movimentar. Em Brasília, por exemplo, uma grande feira reuniu recentemente mais de 70 expositores do Brasil inteiro. Houve realmente um aumento, né, na procura por esse estilo de vida, né? As pessoas se sentiram talvez mais seguras em estar com a sua própria casa ou no seu próprio ambiente de campismo para poder viajar nesse período que a gente teve de pandemia. E quem passou por lá foi o Rick e a Meg. Ele, veterinário, e ela, jornalista, que hoje dividem suas profissões com este mercado do caravanismo. Eles fundaram a primeira locadora de motorhome do Centro-Oeste. É uma atividade que está crescendo, né, despertando novas fábricas, né, novos negócios para alugar também, enfim. E as pessoas estão tendo as primeiras oportunidades de contato com isso no Brasil. Nós estamos desbravando ainda o mercado e ajudando a estrutura a se formar, todo mundo aprendendo junto, né? Para eles, a experiência é muito mais que um ofício, é realizar sonhos. Tem sido muito gratificante, principalmente pelos relatos das pessoas, esse contato com as pessoas, com as famílias, a vibração, a reação das crianças quando chegam e conhecem os motorhomes, ou o Tiger e a Loba, ou quando voltam das viagens exaustas, né? Isso não tem preço, assim, isso vai para além de um simples negócio. E assim como o Rick e a Meg, muitos casais se aventuram pelo caravanismo. O Darlan e a Camila são nômades. Eles moram em uma Kombi ano 1994 há mais de um ano. O veículo tem cama de casal, sala com mesa, fogão com forno, um banheiro químico, chuveiro com banho quente, sistema de energia autossustentável e toda uma estrutura de conforto. E o nosso maior desafio na estrada, sem dúvidas, é a nossa renda, né? Que nós fazemos canecas personalizadas na hora, fazemos a nossa Kombi, nós temos um sistema totalmente off-grid, que com a nossa placa solar consegue tocar a nossa máquina para fazer as canecas. As canecas são a renda principal do casal, mas existe uma outra função que eles começaram a praticar, gerar conteúdo para as redes sociais do projeto, que teve início com as viagens. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Darlan. E eu sou a Camila, moramos 1 ano e 1 mês na estrada, não temos mais residência fixa e essa Kombi é a nossa casa. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar essa aventura desbravando o Brasil numa Kombi Home. Sobre os projetos para o futuro, o Darlan é enfático. A gente tem um objetivo grande que é conhecer todos os estados do Brasil e depois disso vamos ver o que Deus vai nos mostrar para nós, o que a gente vai fazer. Vamos conhecer outra família de São Paulo, um casal de agricultores e seus 2 filhos. Eles são adeptos do campismo desde que se casaram há 7 anos e há 1 ano compraram um trailer. Tem banheiro, tem ar-condicionado, tem micro-ondas, geladeira, enfim, tudo que tem dentro de uma casa tem aqui dentro do trailer. É muito mais que um estilo de vida, com planos para um futuro bem distante. A gente pretende conhecer esse Brasilzão, tem muita coisa para a gente conhecer ainda aqui no nosso país. E depois que as crianças estiverem já formadas, quem sabe lá cada um com a sua independência já,
né? Cada um independente, né? A gente está saindo fora do país para conhecer o restante desse mundo. E para quem ainda não experimentou o caravanismo, fica a dica de quem entende do assunto. Depois que você viaja a primeira vez, não tem, assim, sabe? É um outro estilo de viagem, é confortável, você tem uma liberdade que você não tem em outra modalidade, então você acaba, é um bom vício, digamos assim. Eu encorajo a experimentar esse tipo de vivência. É diferente. Não é como sair, pegar um avião, ir para uma pousada, ficar num hotel luxuoso, com todo o conforto, etc. Mas é descobrir a essência. A essência é o primordial, o importante, o que vale a pena. Viver com pouco, mas ser feliz. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. E você, já segue nosso perfil no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!